Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, gente, estou de volta. Estou de volta aqui no nosso canal Estudo Fácil para mais uma videoaula. Espero que vocês estejam bem. Bom, para a nossa videoaula de hoje, eu escolhi um tema de Química do setor B, tá bom? Para continuar. Porque nós vimos até a última aula de Química do setor B, a das aulas 1 a 11. Nós falamos de pilha e trabalhamos com pilha. E hoje nós vamos trabalhar com as aulas 12 a 16 das apóstolas 5 e 6 do Sistema Ângulo de Ensino. Novamente com a parte de eletroquímica, agora visando eletrólise e as leis de Faraday. Tá bom? Então hoje nós vamos trabalhar com isso, são 6 exercícios. Tá bem? Para você que está chegando aqui no nosso canal Estudo Fácil, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, ative as notificações e compartilhe com seus amigos também. Tá bom? Então, gente, bora para a aula de hoje. Tranquilo, ó, vou deixar aqui também nos cards, se você não viu a aula anterior, vou deixar aqui nos cards, tá bom? Corre lá para ver também que tá super legal e vai ajudar bastante. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Posso começar? E não se esqueça também de seguir o nosso Instagram, @estudo.fácil, tá bom? Então, gente, antes de começar, solta a vinheta. Aê! A nossa vinheta que bonita! Bom, aqui eu trouxe assim uma breve revisão para nós relembrarmos tudo isso. Pilha. Então, o que é pilha antes de mais nada? Ele vai ser considerado, né, o processo da pilha vai ser considerado um processo espontâneo que vai transformar a energia química em energia elétrica, tá bom? No caso da pilha, o ânodo, que vai ser aquele cara que oxida, tá? Ele vai ser o polo negativo, tá bom? Ele perde elétron. E quem vai reduzir vai ser o cátodo, portanto, o polo positivo ganhando elétrons. Tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo da pilha. Tá? Então, ó, este cara é o ânodo, está perdendo elétron, oxidando, e este daqui é o cara que está reduzindo, ganhando elétron, portanto, o cátodo. Tá bom? E hoje veremos também a eletrólise, que essa é a parte nova. Que, ou seja, vai ser um processo não espontâneo, diferente da pilha. E a eletrólise também vai se diferenciar da pilha, que a eletrólise pega energia elétrica e transforma em química, diferente da pilha. E na eletrólise vai inverter o sinal, portanto o ânodo vai ser aquele cara com o polo positivo e o cátodo aquele cara com o polo negativo. E aqui um exemplo de eletrólise, tá bom? Então, ó, está aqui. Então, trouxe essa imagem aqui também, ó, a energia química, a pilha vai pegar um processo espontâneo e vai transformar em elétrica. Já a eletrólise pega a elétrica, que é um processo não espontâneo, ou seja, ele é forçado, e transforma em química. E aqui também um outro exemplo de eletrólise, tá bom? E aqui, no caso da eletrólise, sempre vai ter conectado um gerador, que vai ser o que? A pilha. A pilha é considerado um gerador, tá bom? Então vai ter conectado um gerador aqui para conseguir ter fluxo de elétron, tá bom? Tranquilo aí, meu povo, beleza? E outra informação super importante que nós vamos utilizar hoje é as leis de Faraday, que então, ó, primeira lei diz, é o kit. Então você pega o kit completo e já acerta o exercício, ó. Q é carga medida em Coulomb, o I é a corrente medida em ampere e o T é o tempo em segundo, tá bom? Já a segunda lei diz o quê? Que 1 mol de elétron, né, que é 6 vezes 10 a 23, transporta 96.500 coulombs e isso é, se eu não me engano, é 1 Faraday, que equivale a 1 F, tá bom? Então é meio que a gente fizesse uma relação assim, ó, 1 mol de elétron, que é 9.650 cargas, que é 1 Faraday, tá bom? Tranquilo aí, meu povo, bem de boas isso daí, né? E aqui outra informação super importantíssima que iremos utilizar hoje é esta fila aqui. Esta fila aqui, o que nós vamos utilizar? Para a questão das eletrólises, por quê? É uma facilidade de descarga crescente, tá? Então quem estiver sempre mais à direita vai ganhar essa fila, tá? Nós vamos entender melhor nos exercícios. Então aqui nós temos, ó, metais alcalinos, alcalinos terrosos e alumínio, au. Então se você precisar decorar essa fila, então é au, hidrogênios e o restante dos metais. Aqui no caso dos cátions. No caso dos ânions nós temos
o fluoreto e ânions oxigenados, OH- e ânions não oxigenados, e o hidrogênio sulfato. É muito raro isso daqui, tá bom? Esse hidrogênio sulfato. Então, por isso que às vezes assim, até desconsidera. Mas o que é importante, ânions oxigenados e fluoreto, OH- e ânions não oxigenados, tá bom? Quem tiver à direita, vence. Uhul! Vitória! Tá bom? É isso. Então, bora para o exercício 1, meu povo? Então, bora. Exercício número 1. Então, ó, até aqui eu só fiz uma revisão e apresentei o que nós vamos utilizar, tá bom? Então, é importante compreender aqui essa primeira parte para a gente conseguir fazer os exercícios, tá bom? Então, bora lá. Primeiro exercício, ó, da Federal da GV, Faculdade de GV aqui de São Paulo, ó, para a prova de economia na primeira fase de 2016, tá bom? Se vocês perceberem, nestes slides aqui eu variei muito as faculdades. Então, se a gente vai ter ENEM, GV, Unesp, Unicamp, tá bom? Vai ter aqui um monte. Então, ele nos diz assim, ó. Em um experimento em laboratório de química, montou-se uma célula eletrolítica de acordo com o esquema, tá? Isso daqui eu já reconheço que é uma eletrólise. Por qual motivo, Henrique, que você reconhece e não acha que vai ser uma pilha, por exemplo? Primeiro, eu tenho um Becker ligado a uma pilha. Tudo que é ligado a uma pilha, ou seja, um gerador, vai ser o que? Uma eletrólise, tá bom? Então, isso daqui é bem importante sacar. E aí ele continua aqui, usaram-se como eletrodo 2 bastões de grafite, uma solução aquosa de 1 litro, 1 mol por litro, 1 mol de sulfato de cobre 2 em meio ácido a 20 graus Celsius e uma pilha. Tá bom. E aí ele está descrevendo o que acontece. Cuidado, ó, aqui eu já até grifei, uma solução aquosa, ou seja, envolve a água, de CuSO4, de sulfato de cobre 2. Tá bom? Isso é importante. Ele fala com base nos potenciais de redução. E aí mostra essa figura tal. Esses potenciais a gente nem vai usar tanto. Tá bom? A gente nem vai usar, na verdade. Agora ele pergunta, é correto afirmar que se forma cobre no e o ânodo vai formar o quê? Vamos lá, gente. Isso aqui é bem importante. Eu tenho, ó, essa fila que nós vamos utilizar. Eu tenho, então, o sulfato de cobre 2, que se você separar nos íons, né, então vai ter o Cu2+, e o SO4 2-. H2O, H+, OH-. Isso daqui é super importante saber. Agora você vai ter que ver quem é que ganha essa disputa. Se pensa que você está no jogo de futebol, quem vai ganhar essa disputa? Se tem 4 times, 2 precisam ganhar. Olha na fila. Eu tenho o H+, o Cu está aqui, SO4 2-, e o OH- está aqui. Tá bom? Eu mostrei onde está. Quem está mais à direita, no caso, o cobre e o OH-. Portanto, são estes dois caras que vão ganhar a disputa. Portanto, no cátodo, numa eletrólise, que vai ser o polo negativo, vai ficar como? Então, portanto, este cara aqui vai reduzir. Ganha o cobre 2+, ganha 2 elétrons, se estabiliza com 0, né, o cobre metálico. E no ânodo polo positivo, aí vai ser o que? A eletrólise do OH-, que é essa equação bem feia aqui, que é importante saber. Então, 2OH- vai produzir H2O mais meio de O2 mais 2 elétrons. Corta os elétrons, né? Isso aqui eu até esqueci de colocar, mas tchau, tchau, e a gente forma a equação global que fica assim. Você não concorda comigo que eu posso simplificar isto daqui, ó, esse 2OH- com esta água aqui? Eu corto esta água, corto com este 2 e vai ficar o quê? H2O aqui. Então, na verdade, eu arrumei a equação. Então, vai ficar cobre 2+, mais uma água aqui, o cobre e meio de O2. Se a gente perceber, onde que vai formar o cobre? Ó? Onde que vai formar o cobre? Tá aqui, ó, vai formar no cátodo. No cátodo, ó, o cobre formou aqui. E no ânodo vai formar o que? Pela equação global, vai formar O2. Portanto, ó, no cátodo, não é cátodo, é cátodo, vai ocorrer uma deposição de cobre e no ânodo uma liberação de O2. Portanto,
alternativa A, de acertei. Tá bom? Tranquilo aí, meu povo, de boas, né? Até a gente pode pensar aqui, ó. Ele fala: alguns minutos após iniciado o experimento, observaram-se a formação de um sólido de coloração amarronzada, no caso o cobre, sobre a superfície do eletrodo de polo negativo, que é o cátodo, e a formação de bolhas, ó, a formação de bolhas, portanto é o gás oxigênio, não teria como ser a água, tá? Porque a água já está lá, né? Beleza aí, meu povo, tranquilo? Então, bora pro 2. O 2, ele vai nos dizer assim, ó, da faculdade do ABC, acho que de medicina, 2018, ó, recente também. Ah, eu não avisei, tem 3 exercícios de eletrólise e 3 de leis de Faraday, tá bom? Considere o seguinte sistema utilizado na purificação de cobre metálico. Nesse processo, alternativas. Bom, o que a gente precisa analisar? Nós temos um fluxo de elétrons, ó, daqui para lá. Então o cobre 2+, ele vai daqui para cá, certo? Portanto, este cara oxida, logo ele vai ser o ânodo, o ânodo, só que com sinal invertido, e este cara vai ser o cátodo, com sinal invertido, lembre-se disso, que está recebendo os elétrons, que está ganhando os elétrons. Portanto, a gente já consegue chegar numa alternativa. Porém, ó, vamos lembrar aqui então, ó, no 1, o cobre 0 está perdendo 2 elétrons, ficando cobre 2+, e este cobre 2+ está vindo para este. Logo, esse aqui é o cara que sofre oxidação, é o polo positivo, é o ânodo. E no 2, ele vai estar recebendo estes 2 elétrons perdidos, e vai se estabilizar ficando cobre 0, que é o cara que sofre redução, que ganha elétron, é o cátodo do polo negativo. E aí, portanto, lembre-se que aqui é uma eletrólise, tá? Olha o gerador aqui. Portanto, ó, o 2 representa o cátodo, onde ocorre a oxidação, não é a redução. 2 representa o ânodo, não. 1 representa o cátodo, não. 1 representa o cátodo, não. E 1 representa o ânodo, onde ocorre a oxidação. Certo? Tranquilo, alternativa E. Ó, gente, de boas esse exercício, hein? Era só para reconhecer isso. Tá nada demais. Eu coloquei essa imagem aqui para a gente relembrar, então, que numa pilha normal o ânodo é o polo negativo, só que neste caso o ânodo é o polo positivo, tá bom? E o cátodo negativo, numa pilha o cátodo é o positivo, tá bom? Tranquilo, meu povo, de boas, né? Ó, bem tranquilo esse exercício. Eu peguei bem leve nesses exercícios, tá bom? Porque não é difícil essa matéria, é só treinar que fica chuchu, beleza. Tá bom? Então bora pro 3. O 3 é do Enem 2017. Ele nos diz o seguinte: a eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Ou seja, ele vai partir de uma solução de NaCl, tá? Nesse procedimento utiliza-se uma célula eletroquímica como ilustrado. No processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é o, porque ele pede, ó, este produto secundário. Se nós temos uma solução aquosa, envolve a água. Então, ou seja, nós vamos ter NaCl e água, separando Na mais H mais, Cl menos OH menos. Beleza. Quem ganha a disputa? Bom, aqui eu até esqueci de colocar as flechinhas. H mais está aqui, Na está aqui, grupo 1, portanto H mais ganha. Cl menos está aqui, OH menos está aqui, portanto quem vai ganhar é o H mais e o Cl menos. Está aqui. O cátodo, que vai ser o polo negativo, tá bom? Então vai ser 2H mais 2 elétrons se estabilizando, virando H2. Por que H? Por que H2 e não apenas H? Não existe H na natureza, e sim H2. Por isso que eu coloco todo mundo, eu multiplico todo mundo por 2 para ter o H2 aqui, tá bom? E aí, no ânodo, nós vamos ter o que? A oxidação do Cl- virando Cl2 e perdendo 2 elétrons, tá bom? Portanto, vamos lá. Tchau, tchau. Equação global.
2H+, mais 2Cl- ficando Cl2 mais H2. Eu já tenho Cl2 aqui, que está na imagem. Portanto, qual é o produto secundário que é obtido a partir dessa eletrólise? É este cara aqui. Hidrogênio molecular, também chamado como gás hidrogênio, portanto, alternativa D de dado. Tá bom? Ó, de boa esse exercício do Enem, viu? Tranquilo de resolver, às vezes quando é Enem de Química é um pouco mais complicado, mas não é tanto. Olha lá, é bem de boas essa parte, né? Tranquilo, suavidade, né, meu povo? Então, bora agora entrar na parte das leis de Faraday, tá bom? Então agora os 4, o 5 e o 6 nós vamos falar de Faraday. Bom, o 4 é da Unicamp 2018, vai falar assim, ó. A galvanoplastia consiste em revestir o metal por outro a fim de protegê-lo. Tá bom. O estanho, por exemplo, é utilizado como revestimento do aço empregado em embalagens de alimentos. Na galvanoplastia, a espessura da camada pode ser controlada com a corrente elétrica e o tempo empregados. A figura abaixo, no caso ao lado, é a representação esquemática desse processo. Considerando a aplicação de uma corrente constante com intensidade igual a 9,65 vezes 10 a menos 3 ampere, portanto ele passa I, da fórmula do kit, tá? A massa depositada de estanho após 1 minuto e 40 será de aproximadamente tanto. Ele passa os dados, ó, que 1 mol de elétrons corresponde a 96.500 cargas e o estanho tem massa da tabela periódica de 119 gramas por mol a menos 1. Passou aquelas alternativas. Gente, vamos lá. Se ele passa, atenção, se ele passa a ampere, que é o I, e passa o tempo aqui, que a gente só tem que transformar para segundos, eu consigo descobrir a quantidade de carga que vai passar durante esse tempo. E depois estabelecer uma relação. Então, olha aqui. Se eu tenho o I e tenho o T, 1 minuto é 60 segundos, mais 40 segundos, 100 segundos. Substitui aqui, ó, kit, que é igual a IT. O I é 9,65 vezes 10 a menos 3 ampere, vezes 100 segundos. Isso daqui vai dar o quê? 0,965 cargas. Essa quantidade de cargas passa por 1 minuto e 40 segundos. Atenção. Pela reação aqui, o estanho 2+ ganha 2 elétrons, ficando Sn. Ou seja, eu tenho uma proporção de 2 para 1 mol. 2 mol de elétrons para 1 mol de estanho. Então, se eu considerar a linha básica, né? Porque sempre a primeira linha do mol, quando você vai estabelecer uma regra de 3 tal, primeira linha é como se fosse a base do problema, ou seja, eu tenho 2 mols, então se 1 mol corresponde a 96.500 cargas, eu vou ter 2 vezes 96.500 cargas, que está para 119 gramas, massa da tabela periódica. E aí eu quero saber qual é a massa do estanho que vai estar com essa passagem de cargas, 0,965 cargas, está para X. Portanto, o X vai ser igual a 0,0006 gramas. Como a resposta está em miligramas, eu vou multiplicar por 1000, que vai dar aproximadamente 0,6 miligramas. Ah, mas Henrique, tá, como é que eu sei se é A ou B? Porque as duas têm 0,6. Pense, isso daqui é uma eletrólise, olha o gerador aqui. Portanto, se você considerar a galvanoplastia, vai ter o que? Uma transformação de energia elétrica em química, como nós vimos neste slide aqui. Portanto, é a alternativa B, de belezura. Aê, acertamos mais um exercício. Tranquilo, né? É seguir este raciocínio, gente. Não tem como fugir disso. Tá bom? Não tem. Ó, isso que eu peguei exercícios recentes dos vestibulares para treinar. Tá bom? Porque isso aí é bem importante pegar, pesquisar, para treinar e ficar chuchu, beleza. Tá bom? Então, bora para o 5. 5, ó, da FMJU, vestibular de medicina 2014. Aqui já é um pouquinho mais antigo, mas está ótimo. Nos diz o seguinte: suponha que a corrente elétrica de 8 amperes produzida pela célula a combustível mais eficiente, que os pesquisadores
conseguiram construir ser utilizado para realizar a eletrólise, já falou que é eletrólise, de 10 litros de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2, de concentração igual a tanto. Sabendo-se que a constante de Faraday é igual a 96.500 cargas por mol, para que todos os íons CO2+ presentes na solução sejam reduzidos a cobre metálico no cátodo, estima-se que o tempo necessário em horas seja de aproximadamente tanto. Bom, dados do problema. Ele passou a intensidade, que é 8 amperes. Eu posso escrever por 8 cargas por segundo, tá? Porque se eu sei que a fórmula, para quem se perdeu, se eu sei que a fórmula é Q igual a I vezes T, e eu passar esse T dividindo, eu vou ter cargas por segundo, que vai equivaler a ampere, tá bom? O volume de 10 litros, a concentração 0,5 mol por litro, a constante de Faraday, tá? E o tempo que ele quer saber. Vou pegar essas duas informações aqui e vou puxar para cá. Se eu consigo estabelecer, se eu sei que meio mol por litro, quantos mols nós vamos ter em 10 litros? É o que está aqui. 5 mols de CuSO4. Vem para cá. Isso daí é o que eu vou precisar. Só que numa reação normal de redução do cobre, eu vou ter o que? Esta reação aqui. Cobre 2+, ganha 2 elétrons, se estabiliza, na verdade, a chegar a cobre 0. Eu já tenho 2 mols de elétrons. Se eu vou utilizar 5, portanto, na verdade, eu vou ter que utilizar 10 mols de elétrons. Na verdade, eu posso até pensar assim, 1 mol de cobre, eu tenho 2 mols de elétrons. Em 5 mols de cobre, que é o que eu vou precisar lá, eu vou ter quantos? 10 mols de elétrons. Que isso vai equivaler a 10 vezes 96.500, que vai ser 965.000 cargas que serão necessárias. Agora, em quanto tempo isso daí vai ser necessário? Vem para cá. Se eu sei que a corrente aqui é de 8 cargas por segundo, então 8 cargas em um segundo, essa quantidade de cargas vai ser em y segundos. Dividi, cheguei que a quantidade de segundos necessárias para passar essa quantidade de carga vai ser de 120.625 segundos. Só que ele pede em horas, como está aqui. Portanto, se em 1 hora nós temos 3.600 segundos, essa quantidade Z horas vai ter essa quantidade. Vai ser aproximadamente 33,506 horas, que vai dar aproximadamente, ele já fala aproximadamente, 34 horas, alternativa beleza? Alternativa E de elefante. Beleza, gente? Tranquilo por aí? De boas, né? Esse exercício também. Era um pouquinho mais trabalhoso, porque tinha mais conta para fazer, mas deu tranquilo, não é verdade? Bom, bora para o 6 então, dá um Nesp bem tranquilo esse exercício. Nos diz o seguinte, 2017, em um experimento o estudante realizou nas condições CATP a eletrólise de uma solução aquosa de ácido sulfúrico, utilizando uma fonte de corrente elétrica contínua de 0,2 amperes durante tantos segundos. Ou seja, já posso determinar o número de cargas, certo? Porque se eu tenho ampere e tenho segundos, consigo determinar cargas. Beleza. Sabendo que a constante de Faraday é tanto, tem exercício que passa essa constante, tem exercício que não, portanto tem que saber, 96.500, e que o volume molar de gás na CATP é 25 ml por mol, 25.000 ml por mol, o volume de H2 desprendido durante essa eletrólise foi igual a... Bom, o que eu falei, a gente precisa descobrir a quantidade de carga. Tá aí, kit. Q é igual a IT, então vai ser 0,2 vezes 965, isso daí vai dar 193. Bom, eu preciso determinar o volume. Vou estabelecer relações aqui. Qual que é a redução do H2? Então 2H+, ganha 2 elétrons e fica H2. Ou seja, eu tenho 2 mols de elétrons para 1 mol de H2, como está aqui, 2 mols para 1 mol.
Então vai ser 2 vezes 96.500 cargas, está para 25.000 ml por... Desculpa, 25.000 ml, porque a gente tem 1 mol aqui. Se tivesse a 3 mols, 3 vezes este valor. Tá bom? Só que como ele pede essa quantidade de cargas, quer saber o volume que passa, então vai ser 193 cargas, está para um volume V. Isola o V, faz a conta, chegou em 25 ml, portanto, alternativa D de dado. E aí, meu povo, sucesso essa aula aí? Tranquilo, a gente já acabou, ó. Foi de boas, né? Passou rápido. Espero que vocês tenham entendido também, tá bom? Então, gente, encerro nossa aula por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de revisar tudo que a gente aprendeu, tá bom? E vejo vocês nas próximas aulas, tá bom, gente? Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.